Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais um momento de aula, né? Com as nossas aulas online. Vamos pedir que esse momento seja um momento tranquilo, um momento para vocês que diminua a ansiedade, né, de estarmos longe. Um momento que seja de assimilação desse trabalho. E vamos pedir também por todos aqueles que sofrem, né, com essa pandemia. E que em breve podemos estar todos juntos novamente. Amém. Terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu ando confundindo vocês com o segundo ano, tá? Mas não dá bola. Isso é normal. Acontece, tá, gente? Acompanhe comigo lá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos, Sociologia, página 16. E hoje a gente vai ver, aula passada a gente viu política, né? Vocês aprenderam que política não é a politicagem, né? Estão certíssimos disso agora. E hoje a gente vai ver os regimes políticos, certo? Próxima semana a gente vê o Estado e aí depois é a nossa prova lá no início de junho, né? Ok? Então acompanhem comigo ali, gente, Regimes Políticos, página 16. A história revela que a forma de se exercer a política variou de uma época para outra e de um lugar para outro. Em todas essas formas, é possível encontrar uma defesa de sua legitimidade, ou seja, das razões para a existência de suas vantagens. O espírito das leis, de quem, gente? Montesquieu. Espírito das leis de Montesquieu, vamos botar aqui para a gente não esquecer. Lembram? Montesquieu lá dividiu em três modos, né? Executivo, legislativo e judiciário. Analisa as formas mais comuns de governo e a resume em 3 categorias. Em cada uma,
em cada forma, ele encontrou dois elementos vitais: uma estrutura ou natureza do sistema, como ele funciona, né? E um princípio ou força que o anima. Assim teremos, tá? As três formas também de sistema político. Primeiro, monarquia. Essa é simples, né, gente? É feito por um monarca, né? Monarquia é o regime, acompanhem comigo, ou sistema de governo que está baseado na honra. Opa! Está baseado na honra. Certo? Todos os cavaleiros, quando iam lutar pelo rei, naquela época eles iam por causa da honra. A honra se manifesta pelo amor à diferença. O rei é, antes de tudo, um ser diferente e sua singularidade não depende da vontade de outros. Sua capacidade e seu poder são hereditários, ou seja, o comando passa de pai para filho, não há eleição, certo? Além disso, a questão do rei, além de ser hereditário, tem a questão do direito divino dos reis, né? Ele é rei por direito de Deus, por direito divino. Segundo ponto A, que o Montesquieu diz pra gente, no espírito das leis: forma de governo, república. Para Montesquieu, a grande força motriz da república é a virtude, que é vista como correlata à democracia. Certo? Ou virtude, tá? Opa, deixa eu pegar o apagador aqui. Virtude barra democracia. A virtude seria compreender que o outro merece o mesmo tratamento que se deseja para si mesmo, ou seja, amor à igualdade. Igualdade. Um dos pilares da república e da democracia, certo? Quando a gente ouve falar, ele estava agindo por métodos não muito republicanos, ele estava tirando vantagem, portanto, ele estava infringindo a virtude lá da igualdade, certo? É nesse sentido aí. Para garantir o impulso pela igualdade, Montesquieu sugeriu leis que garantissem esse princípio. As leis não seriam propositivas, pois não podem obrigar o cidadão a fazer o que é certo. Ao contrário, elas seriam sempre negativas, pois proíbem o que é errado. As leis garantiriam a igualdade, mas só o amor a elas poderia fazer surgir a virtude. Nesse tipo de regime, o governante é eleito pelo povo por meio de votação. Certo, gente? Ali, ó. As leis, o nosso próprio Código Jurídico, né? Código Jurídico. Aí dá para a gente entender que os nossos códigos jurídicos e a lei, eles funcionam nesse princípio aqui, tá? Nesse princípio da negatividade. Certo? Tanto é que tem um princípio que é, se não está escrito na lei, se pode fazer, ok? É um dos princípios do nosso código juridiquês, tá? Da elaboração das leis. Terceiro tipo de governo é a tirania. A tirania para Montesquieu é a pior forma de governo,
pois sua sustentação se dá mediante o que, gente? O medo. Vamos botar até em vermelho esse medo aqui. Se dá a partir do medo. O medo é recíproco nessa relação de poder, pois é sentido pela população que teme o tirano, e está sempre presente também no tirano que teme a revolta da população. Então esse medo, ele tem dois sentidos, ele vai e ele volta, certo? Tanto do rei quanto do povo, certo? Um tem medo do outro. O tirano ainda tenta difundir o medo entre os próprios súditos por meio do incentivo a delações e desconfianças. É relevante observar que a tirania geralmente tenta se legitimar pelo carisma, como foi estudado por Weber, tá? Max Weber, ele estuda essa questão da dominação pelo medo, certo? O monopólio do poder do Estado, da força do Estado, pela questão do medo. Contudo, como ela se afirma pela força, suas incoerências levam a constantes revoltas. Comumente, o ditador se considera a encarnação da vontade popular, né? Ele se acha, e passa a julgar qualquer crítica como uma ameaça aos desejos do povo, o que legitimaria a violência desferida contra aqueles que ousam questioná-lo, né? Isso é típico dos ditadores, né, gente? Das ditaduras. Qualquer vestígio de elemento contra o tirano, o ditador, ele é eliminado. Isso em todas as ditaduras é assim, certo? Continuando lá. A tirania pode ser de uma classe ou um grupo social sobre outros. Marx viu no sistema democrático liberal uma forma de ideologia que ocultava a tirania da burguesia sobre o proletariado, certo? Na verdade, a ideologia ela serve para criar um elemento que oculta essa tirania, certo? Porque, na verdade, o sistema capitalista ele é tão mais tirano como qualquer outro sistema. Meu ponto de vista, é um dos piores sistemas, certo? Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas a partir da ideologia, né, Marx dizia que ele é muito pior. Antes dele, outros pensadores haviam denunciado formas de governo tais como a oligarquia, a aristocracia, a plutocracia como formas de tirania exercida por estratos sociais e não por um único indivíduo. Não obstante, a história nos mostra que toda ditadura personalista é, na verdade, a face de um poder informal de feições ocultas. Certo? Aí ali embaixo tem oligarquia, governo de poucos, aristocracia, governo dos melhores, né, dos aristocratas, e plutocracia, governo dos ricos. Embora as forças que impulsionam o sistema sejam diferentes, em todos eles encontramos um elenco comum. Só existe política na experiência do viver comum, certo? O elemento política, ele está em todos esses, ele perspassa todos esses regimes. É por isso que o poder político pode se corromper, transformando-se facilmente em força bruta. Montesquieu não se ateve a explicar a origem do medo, porque ele é um sentimento básico de quem vive sozinho, o que nos leva a concluir que toda forma de tirania é solitária, é antipolítica em sua essência. Quanto maior for a assimetria social, ou seja, a disparidade, por exemplo, a desigualdade, né? Muitos com pouco e pouquinhos com muita grana. Essa é uma assimetria entre uma classe e outra, tá? Menor seria a política.
mesmo que ela seja uma forma de poder, e como todo poder está baseado nas diferenças. Ok, gente? Então, vimos hoje os 3 elementos aqui, as 3 formas de regime político. Segundo nosso amigo Montesquieu, a monarquia, a república, a tirania. Tem mais o que lá? Oligarquia, aristocracia e plutocracia, certo? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver o Estado, certo? E a gente finaliza o nosso módulo, quer dizer, finaliza não, né? Aí a gente fecha para a nossa AV1, que vai acontecer na primeira semana de junho. Ok, gente? Espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula.